Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à lição de número 3. Mas antes da gente começar, lembre-se, esse conteúdo é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver da sua parte uma certa dedicação. Reserve um tempo para ler a sua Bíblia. Reserve um tempo para ler a sua revista. E também reserve um tempo para assistir essa aula. E quando você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia educacional muito própria. Aqui na descrição do vídeo, se você estiver no celular, vai ter um botãozinho mais. Clicando nesse botão vai aparecer 3 informações que são informações muito úteis para o seu aprendizado. Primeiro, o cronograma da aula. A maneira como este conteúdo está organizado, a maneira como eu quero apresentar para vocês o conteúdo desta lição. Além disso, há também uma aula-atividade. O link para a aula-atividade eu recomendo que você faça depois de assistir essa aula para verificar o seu aprendizado. É importante que isso aconteça para que nós tenhamos então um processo ensino e aprendizado completo. Por último, há também um fórum onde você pode colocar ali as suas dúvidas ou os seus comentários. E se quiser também, interage aqui comigo no vídeo. É sempre muito satisfatório ver a participação dos irmãos e a maneira como vocês se empenham aí para o estudo da Palavra de Deus. Como falei, nós estamos na lição de número 3 e o título da lição de número 3 é A Bíblia Sagrada como Manual da Família. Então hoje nós estudaremos sobre isso e eu queria começar apresentando para vocês o cronograma da aula, a maneira como eu seguirei explicando para vocês este conteúdo. Como eu tenho dito, o comentarista da lição sempre escolhe um texto que é chamado de texto áureo, o texto mais importante da lição. O nosso foco de estudo aqui na nossa Escola Bíblica Online é sempre o texto áureo, que é o texto mais importante da revista que nós estamos estudando. Como vocês podem notar, o texto áureo da lição de número 3 é 1 Timóteo 5,8. É exatamente ele que nós vamos estudar hoje. Por isso, na primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto teológico de 1 Timóteo 5,8. Na segunda sessão, eu seguirei então explicando o restante dos versículos, na verdade, o versículo de número 3 até o versículo de número 8. E por último, eu encerro a nossa aula fazendo aí algumas aplicações para o aprendizado que nós tivemos. Tudo bem? Como falei aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode encontrar todas essas informações. São informações que estão organizadas para você, para facilitar o seu estudo e que você consiga absorver o máximo do que eu estou apresentando aqui. Começando a primeira sessão, eu quero então explicar para vocês o contexto teológico de 1 Timóteo 5,8. Para isso, o que você precisa saber? De 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3, até 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 16, ou seja, nós temos aí do versículo 3 até o versículo 16, o apóstolo Paulo apresentando orientações para Timóteo sobre qual deveria ser o tratamento adequado que a igreja deveria ter em relação às viúvas. Então veja que é um assunto muito específico. O que nós veremos de maneira mais objetiva é Paulo revelando para esta liderança da igreja local, para a liderança da igreja de Éfeso, que essa igreja deve se ocupar em prover mecanismos que garantam a subsistência das necessidades diárias e básicas das viúvas. Então há uma preocupação que a igreja consiga fazer a promoção desses mecanismos de subsistência às viúvas. Para ajudar a gente a entender essa questão, leia comigo este comentário do Towner, que é bastante esclarecedor. A viúva poderia encontrar-se sem apoio e não houvesse dote nem família para cuidar de suas necessidades. Dada a sensibilidade da igreja para com suas viúvas, é razoável presumir que a igreja como comunidade se mobilizaria para atender às necessidades das viúvas que não tinham meios privados nem família para cuidar delas. Esse comentário
está destacando duas coisas aqui que para a gente será importante compreender sobre as viúvas. Primeiro, caso as viúvas não possuíssem algum recurso, era responsabilidade delas, desculpa, caso as viúvas possuíssem recursos, né? Não, se a viúva tem recursos, é responsabilidade dela o seu próprio sustento. Mas caso a viúva não tivesse recursos, era responsabilidade da sua família fazer esse cuidado. Como nós acabamos de ler nesse comentário do Towner, existiam viúvas que nem possuíam recursos e nem possuíam famílias para cuidar delas. Nessas situações, quando uma viúva não tem nem recursos e nem família, de quem é a responsabilidade para cuidar dela? O que nós veremos nessa sessão é que Paulo aponta a comunidade da fé como sendo responsável pelo cuidado dessas mulheres quando elas não possuem nem família e nem recursos. E isso é importante porque o texto vai dar para a gente 3 motivos porque Paulo tratar dessa questão era importante para aquela igreja e é importante para nós. Primeiro motivo porque tratar disso é importante. Porque muito provavelmente há viúvas que estão sendo negligenciadas no cuidado que lhes é devido. Segundo propósito, muito provavelmente haverá uma sobrecarga financeira da comunidade da fé se não for selecionado de maneira apropriada quem são as viúvas que fazem jus a essa assistência. Então, apesar de nós termos muitas viúvas, é necessário usar certos critérios para selecionar quem são aquelas que devem ser assistidas. Terceiro motivo, quando você tem uma viúva que demonstra um mau testemunho de fé, essas viúvas não merecem ser assistidas em suas necessidades. Bom, é claro que colocar essas questões assim para você já apresenta um panorama muito grande do que nós veremos. E Paulo desenvolve isso para a gente por meio da organização do argumento da seguinte maneira. No versículo de número 5, no versículo de número 3, Paulo apoia quem são as verdadeiras viúvas. E aqui o sentido de verdadeiras não é que Paulo está questionando se ela é viúva ou não, mas sim o sentido de se ela merece ser assistida em sua necessidade pela igreja local ou por outras pessoas. Quem é responsável por isso? Então, verdadeiras viúvas aqui são aquelas que a igreja tem responsabilidade por elas. Segundo, no versículo de número 4, versículo de número 7 e no versículo de número 16, a parte A, Paulo fala que a responsabilidade familiar primeiro recai, a responsabilidade pelas viúvas primeiro recai sobre a família. Depois, versículo 5, versículo 9 e versículo 10, Paulo fala quais as características das verdadeiras viúvas, aquelas que precisam deste apoio que é mencionado aqui em cima. Versículo de número 6, versículo 11 e versículo 15, Paulo fala diretamente às viúvas jovens que estão vivendo aí de maneira irresponsável. E por último, Paulo encerra o seu argumento com a parte B do versículo 16, dizendo que a igreja apoiará apenas as verdadeiras viúvas. Então veja que essa abordagem que Paulo faz aqui, ela serve para ajudar a igreja a decidir quem são as viúvas que devem ser ajudadas e quem são as viúvas que não devem. Por uma questão de tempo, é claro, eu desejo explicar para vocês, como falei, apenas o versículo 3 ao versículo de número 8, porque há bastante assunto aqui para nós tratarmos, tudo bem? Começando aqui então a segunda sessão, eu quero explicar para vocês versículo 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E eu começo fazendo a explicação do versículo 3. Veja comigo. Cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las. Veja, Paulo começa dizendo que aquelas mulheres que realmente são viúvas desamparadas, elas devem ser honradas. Apesar da tradução ter colocado para a gente aqui, né, cuide, e esta é uma palavra importante nesse texto, porque esta palavra cuidar aqui no hebraico, no grego,
Na verdade, é uma palavra que poderia ser traduzida como honra. Honre as viúvas que não têm ninguém para ajudá-las. Saber isso aqui é importante para a gente, porque coloca duas questões que são duas questões essenciais. Primeiro, por que Paulo coloca a palavra honra? Honre as viúvas que não têm ninguém para ajudá-las. Segundo, quem são realmente essas viúvas que merecem tais honras? Eu desejo responder essas duas perguntas, porque são perguntas importantes que Paulo coloca para a gente. Respondendo a primeira pergunta, por que Paulo escolheu a palavra honra para falar sobre o cuidado que se deve ter em relação às viúvas? Para conectar este cuidado com uma ordem que está presente no quinto mandamento. Você sabe qual é a ordem que está presente no quinto mandamento? No quinto mandamento é dito que os filhos devem honrar o seu pai e a sua mãe. Portanto, este é o sentido de Paulo dizer: honrem as viúvas. Mães que se tornaram viúvas devem ser honradas na sua velhice, porque isso lhes é devido pelos filhos. E como Paulo vai colocar aqui, isso também lhes é devido pelos netos. Essas viúvas merecem ser honradas. Mas o que significa na prática honrar uma viúva pelos seus netos ou pelos seus filhos? Veja esse comentário, porque ele é bastante esclarecedor sobre essa questão. Leia comigo aí. A palavra honra ocorre 3 vezes nesta seção. Primeira vez acontece como um verbo, capítulo 5, versículo 3, que é este que nós estamos lendo. As duas outras vezes acontece como um substantivo, versículo 17 e no versículo de número 1, no capítulo 6. Em todas essas utilizações em que esta palavra é utilizada, o texto destaca a implicação de honra de maneira muito concreta, ou seja, não é uma ideia abstrata. Honra deve ser entendida como algo, como fornecer o apoio que a honra exige. Ou seja, o subtexto do comando de honra é explicitamente material. Isso aqui é importante de ser destacado, porque para aquelas viúvas que não têm ninguém para ajudá-las, ou para aquelas viúvas em que a igreja precisa prestar essa assistência, o sentido de honra aqui é promover os recursos financeiros necessários para que elas possam sobreviver, para que elas possam se alimentar, para que elas possam se vestir. Então veja que é isso que é honrar. E às vezes a gente faz uma aplicação muito estranha, né, do que significa a honra devida aos pais. Por exemplo, alguém pensa, eu quero honrar o meu pai, honrar a minha mãe. O que eu vou dar a essa pessoa então? Vou fazer uma tatuagem com o nome. Eu vou honrar o meu pai, vou honrar a minha mãe, vou botar o nome do meu animal de estimação. Dentro desse contexto teológico, a honra devida aos pais é praticada quando os filhos fornecem recursos financeiros para que eles consigam sobreviver na velhice. E de forma mais específica, Paulo está associando este quinto mandamento àquilo que deve ser realizado para as viúvas. Então, a primeira pergunta é, por que Paulo utiliza o verbo honra? E a resposta é essa, por causa desta associação que obriga filhos e netos a suprirem recursos financeiros necessários para o provimento da subsistência dessas viúvas. A segunda pergunta que a gente precisa responder aqui é: quem são essas viúvas que merecem ser honradas pela família e quem são as viúvas que precisam ser honradas pela igreja? Porque essa divisão ela começa a ficar clara à medida que a gente avança na leitura do texto. E aqui, no versículo de número 4, que é o próximo versículo que nós vamos ler, nós vamos perceber que Paulo começa a falar sobre quem são as viúvas que devem ser honradas pela família e quem são as viúvas que devem ser honradas pela igreja. Leia comigo. Mas, ele está falando das viúvas, se elas tiverem filhos ou netos, e estas duas palavras aqui são importantíssimas aqui para a gente dentro desse contexto, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar
e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. Paulo está nos dizendo aqui que a responsabilidade de prover as necessidades básicas das viúvas recai primeiro sobre os membros da família. Primeiro é responsabilidade da família de sangue. Apenas quando elas não têm essas pessoas, apenas quando elas não têm nem filhos nem netos, a responsabilidade por cumprir o quinto mandamento será da igreja. Então, de alguma maneira, alguém precisa cumprir o quinto mandamento. Ou será os filhos e netos, ou serão a igreja local. E aqui Paulo apresenta dois argumentos para estimularem as pessoas a praticarem este mandamento. O primeiro argumento de Paulo tem a ver com a devoção. Eu estou grifando novamente aqui a palavra para vocês. Filhos e netos devem cuidar de suas viúvas, porque esta é uma oportunidade de praticarem a sua religião. No sentido de que honrar o pai, honrar a mãe, é algo que você faz para o Senhor, que agrada ao Senhor. Então é uma oportunidade de praticar a devoção. O segundo argumento que Paulo apresenta, ele é um pouco mais pessoal. Eles devem cuidar dessas viúvas porque esta é uma forma de retribuir o cuidado recebido. Da mesma forma como eles foram cuidados, chegará o dia que haverá a oportunidade deles cuidarem. E esses dois argumentos reforçam essa ordem que Paulo está dando, indicando que esta é a oportunidade ideal para que essas pessoas possam tanto praticar a sua devoção, como retribuir o cuidado que elas receberam. Então, famílias e igrejas locais recebem a oportunidade de praticar a devoção e de retribuir o cuidado que mães e avós deram aos seus filhos e netos a partir do momento que eles estão assistindo em suas necessidades. E aqui a gente então percebe quem são as viúvas que devem ser assistidas pela igreja e quem são as viúvas que devem ser assistidas pela sua família. Esse é o primeiro critério. Espero que tenha ficado claro para você. O primeiro critério é: possui filhos e netos? É responsabilidade da família honrar e retribuir o que a viúva fez por vocês. Não tem filhos e nem netos? É responsabilidade da comunidade da fé retribuir e honrar essas mulheres. No versículo de número 5 e 6, Paulo vai colocar para a gente mais um critério que deve ser utilizado para considerar quem são as viúvas e quem é responsável por prestar a elas a honra, a igreja ou a família. Veja comigo então. A verdadeira viúva, e aqui eu queria retomar esta ideia de que o sentido de verdadeiro aqui que Paulo está desenvolvendo para a gente é esse sentido exato de que existem mulheres que a responsabilidade pelo cuidado delas compete à igreja. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus. Dia e noite faz súplicas e orações. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Veja, a verdadeira viúva, esta viúva que merece ser honrada pela igreja, é descrita no versículo 5 de maneira muito clara. Ela é uma mulher vulnerável, porque ela não tem marido, porque ela não tem filho, porque ela não tem neto, ela está desprotegida e ela é pobre. Essa condição da mulher faz com que ela não tenha como prover recursos para suprir suas necessidades básicas. Exatamente por causa dessa vulnerabilidade, a única opção que esta mulher tem é colocar a sua esperança em Deus. E aqui é importante frisar isso, porque esta palavra esperança que aparece aqui para a gente significa precisamente você confiar nas promessas do Senhor. As viúvas que merecem honra dada pela igreja, ou as viúvas que merecem contribuições financeiras para prover a sua subsistência, elas não possuem recursos porque elas são muito pobres. Apesar disso,
a fé dessas mulheres é conhecida exatamente por estar firmadas na promessa do Senhor. Essa postura, veja que coisa interessante, de decidir ter esperança, fez com que essas mulheres tivessem uma vida caracterizada pela prática da oração. Elas fazem súplicas e oração. Deixa eu repetir isso. Esta postura de decidir ter esperança fez com que essas mulheres tivessem uma vida caracterizada pela prática da oração. Se essas viúvas merecem ser honradas pela igreja, porque elas não têm famílias e porque elas são conhecidas pela sua vida de devoção, no versículo de número 6, Paulo apresenta outras viúvas, essas não devem ser honradas. Ele diz assim, versículo 6, mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Veja, Paulo diz que a viúva que não deve ser honrada ou que não deve ser assistida pela igreja vive apenas para o seu prazer. E eu preciso destacar esta palavra porque, mais uma vez, nós temos uma palavra aqui que é uma palavra importante que nos ajuda a entender precisamente o que o texto está dizendo. Esta palavra prazer, no grego, significa viver em luxo. Essa é a característica das viúvas que não merecem ser honradas pela igreja. Mulheres que vivem em luxo. Mas o que significa viver em luxo? Talvez a gente tenha uma ideia assim, muito distante, né, do que é viver em luxo. Ah, viver em luxo é o quê? Elas gostam de jogar truco? Elas gostam de assistir novela, dorama? O que essas mulheres fazem que é luxuoso? Felizmente, aqui dentro da carta, Paulo menciona o que fazem as mulheres de luxo. O que fazem essas mulheres, e aqui me permita substituir a palavra grega luxo por ostentação, porque vai ficar mais claro para a gente. Veja comigo aí, versículo de número 9, lá no capítulo de número 2. Lá no capítulo 2, Paulo fala quem são essas mulheres e como vivem essas mulheres que apenas pensam no seu prazer, sendo que prazer significa viver em luxo. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham descrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como se arrumam o cabelo ou usam ouro, pérolas ou roupas caras. Precisamente é isso que significa ser uma mulher que pensa nos seus prazeres ou vive do luxo. Mulheres assim não devem ser honradas pela igreja. Elas não se destacam, como as do versículo 5, pela vida de devoção. O destaque dessas mulheres é visto da maneira como elas gostam de chamar a atenção dos outros para si. Chamar a atenção para as riquezas que elas possuem. Como vimos aqui no versículo de número 6, existem mulheres que vivem com este propósito. Ao invés de se destacarem e de se tornarem conhecidas pela vida de devoção, elas preferem se tornar conhecidas pela vida de ostentação. E aqui Paulo coloca algo que é importante para nós considerarmos, que é o seguinte. O que está escondido por trás desta aparência glamurosa dessas viúvas? O que se esconde por trás da aparência de mulheres que vivem em ostentação? Paulo responde: mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, sendo que prazer é exatamente essa ostentação. Ela está morta, ainda que esteja viva. Essa é a diferença entre a viúva que é devota e a viúva que gosta de ostentação. Enquanto uma vive para colocar a sua esperança em Deus, a outra está morta espiritualmente. Enquanto uma é conhecida pela prática de oração, a outra é conhecida por se expor publicamente. Por isso que Paulo faz questão de dizer
que essa é uma instrução prática que Timóteo deve orientar a igreja, porque ela, de maneira muito específica, acaba trazendo má reputação para as mulheres na igreja. Veja comigo, versículo de número 7. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Você percebeu? Como é que uma viúva fica sabendo disso que Paulo está falando? Exatamente por meio das instruções que Timóteo está recebendo. Quando as mulheres ouvirem as instruções de Timóteo, aquilo que Timóteo aprendeu e vai ensinar para elas, ninguém mais poderá criticar essas mulheres. Elas não serão mais culpadas deste erro de ostentação, porque elas foram devidamente instruídas a esse respeito. Nesse sentido, a grande preocupação de Paulo é com a reputação pública dessas mulheres. Eles não querem que essas mulheres sejam identificadas como mulheres que gostam de ostentar, de pensar apenas no seu prazer. As pessoas precisam identificar a mulher cristã como uma mulher devota a Deus, não como alguém que vive pela ostentação. Bom, nós já vimos até aqui 2 critérios para incluir viúvas na assistência da igreja e excluir viúvas da assistência da igreja. No versículo de número 8, que é o que nós vamos ler agora, Paulo retoma o argumento do versículo 4. Lá no versículo 4, Paulo diz que viúvas que têm filhos e netos recebem a obrigação dos filhos e netos prestar a esta viúva a honra merecida. Eles precisam prover sustento a essas mulheres. Se essas pessoas têm a obrigação de honrar as viúvas, mas não fazem, como que a igreja deve tratar filhos e netos que não honram as viúvas com aquilo que lhes é devido? Veja comigo o versículo de número 8. Paulo diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Sabe aquele filho, sabe aquele neto que possui recursos para prover as necessidades básicas de subsistência da viúva, mas não faz? Esse filho e esse neto são piores do que incrédulos. Isso porque, mesmo sem o caráter religioso, muitos incrédulos prestam assistência às suas viúvas. Mesmo sem o propósito da devoção, muitos filhos e netos não cristãos são exemplares na maneira como cuidam das suas mães. Enquanto que alguns que se dizem cristãos não fazem. Para esses, Paulo está dizendo de forma muito clara que eles são piores do que os incrédulos exatamente por causa disso. Primeiro, porque eles não retribuem um afeto recebido. Segundo, porque eles estão negando a própria fé. Aquilo que eles dizem acreditar, eles não praticam. Bom, encerramos o texto que era objeto do nosso estudo, mas eu queria ler por fim, mesmo que não seja alvo do nosso estudo, um último critério que Paulo vai apresentar aqui, apenas para a gente ter consciência dele. E aí depois você em casa pode fazer o estudo, só para a gente fechar então todo o argumento paulino sobre isso. Qual é o próximo critério que Paulo vai apresentar aqui? Versículo número 9 e 10. E veja, as viúvas que merecem ser assistidas pela igreja e as que não merecem. Nós vimos 2 critérios e aqui agora Paulo apresenta mais um. A viúva incluída na lista para receber sustento deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ser respeitada pelo bem que praticou, como alguém que soube criar os filhos e netos. Criar os filhos. Foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. Como eu disse a vocês, não será objeto do nosso estudo, mas perceba que, lendo esse texto, fica muito claro que Paulo pretende nos dizer quem são as viúvas que merecem assistência da igreja e quem são aquelas que não merecem. De maneira geral, então,
no estudo sobre família, é importante nós entendermos que viúvas fazem parte da composição familiar. Filhos e netos têm obrigação de tratar essas mulheres com a honra merecida. Isso agrada ao Senhor e é uma maneira de retribuir o bem que elas nos fizeram. Para encerrar então essa aula, eu queria partir para as aplicações. Primeira aplicação. Uma maneira de praticar a piedade se revela na honra devida aos pais. Nós temos algumas práticas devocionais que são práticas devocionais bem conhecidas. Por exemplo, oração, jejum. Vimos nessa aula que quando você honra a sua mãe, quando você honra a sua avó, essa também é uma oportunidade de praticar a sua devoção a Deus. Ou seja, quando nós estamos prestando assistência familiar à avó e à mãe, no caso esta viúva, nós estamos fazendo algo que agrada ao Senhor. Da mesma forma que o Senhor se vê agradado quando nós oramos, o mesmo acontece aqui. Nós prestamos tal assistência com a consciência que fazemos para Deus. Isso é importante de dizer, porque para o apóstolo Paulo, a piedade deve acontecer por meio de uma integração que deve existir entre a crença e o compromisso. Piedade deve acontecer quando crença e compromisso estão integrados. Primeiro, eu creio que aquilo que foi dito pela Bíblia agrada a Deus, e que no caso é honrar o pai e honrar a mãe. Esta é a crença que eu tenho. Depois eu assumo que por ser uma crença verdadeira, é preciso assumir um compromisso de praticar aquilo que foi revelado por Deus. É assim que a crença interage com o compromisso da fé. E é assim que surge a resposta de fé apropriada. A crença e o compromisso vão interagir de maneiras juntas. Eu quero fazer aqui a segunda aplicação. Deus não se agrada de crenças que não se expressam em compromissos de fé. Eu estou dizendo que Deus não se agrada de pessoas que dizem crer nele, mas que não assumem compromissos condizentes com essa crença. Agora há pouco eu falei que deve haver uma integração entre crença e compromisso. Aqui o que eu estou dizendo é que se você quer agradar a Deus, só a crença não será necessária, não será suficiente. É necessário crença e compromisso. E Paulo não é o único que diz isso. Eu queria destacar aqui o profeta Isaías, porque ele é até gritante em relação a essa denúncia. Quando cristãos abandonam a crença e o compromisso, eles vão produzir aquilo que não agrada a Deus. Veja comigo esse texto. Isaías capítulo 1, versículo 15, 16 e 17. O profeta Isaías diz assim: não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar, ainda que ofereçam muitas orações. Não ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o que é bom e busquem a justiça. E o que é bom e o que é a justiça? Ajudar órfãos, ajudar os oprimidos, defender a causa dos órfãos e, veja só, lutar pelo direito das viúvas. Você percebeu? Essa foi a grande falha de Israel. Considerar que a devoção deles deveria ser praticada sem considerar suas ações. Houve uma distância muito grande entre a sua crença e o seu compromisso de fé. Por isso que Deus diz: enquanto não houver uma aproximação entre a sua crença e os seus compromissos, eu não ouvirei as suas orações, não os seus jejuns, o sacrifício que vocês oferecem, tudo que vocês fazem, eu não fico satisfeito. E por que Deus diz que não fica satisfeito? Porque há uma separação entre crença e compromisso. Se você quer agradar a Deus, é preciso haver
uma crença verdadeira e compromissos verdadeiros. Esta é uma devoção autêntica. Terceira aplicação. Cuidar de avós e mães é uma maneira de reembolsar o afeto recebido. Isso é maravilhoso porque pode ser que você tenha a oportunidade de um dia retribuir todo o afeto que a sua mãe teve com você. Pode ser que você tenha a oportunidade de um dia retribuir todo o afeto que a sua avó teve com seus pais e com você. E nesse sentido, Paulo utiliza esse argumento também, a responsabilidade por cuidar de viúvas é uma responsabilidade que tem a ver com a nossa devoção, mas também tem a ver com este reembolso afetivo. Palavra boa, né? O que é este reembolso afetivo? Tudo aquilo que foi depositado em mim como cuidado e afeto, um dia precisará ser pago. E eu farei isso quando eu estiver cuidando daqueles que cuidaram de mim. Pode ser que eu tenha a oportunidade de cuidar de minha mãe, cuidar de minha avó. E isso é uma oportunidade de exatamente reembolsar o afeto que me foi dado. Todos nós precisamos considerar isso como sendo algo importante descrito na Bíblia. Por isso que filhos são chamados de herança do Senhor. Porque eles são pessoas que vão reembolsar os pais por tudo que os pais fizeram por eles. Esta é a honra devida a pais. E viúvas merecem ser honradas também por causa disso. Quarta aplicação. Uma vida caracterizada pela oração é marca das mulheres que depositam sua confiança nas promessas do Senhor. Esta postura de decidir ter esperança, apesar de não ter recursos, apesar de muitas vezes não ter filhos ou netos, apesar de não ter como providenciar a sua subsistência, fez com que essas viúvas cristãs tivessem uma vida caracterizada pela prática da oração. E mulheres precisam ser conhecidas por isso. Uma vida caracterizada pela oração é características de mulheres que confiam nas promessas do Senhor. E promessas do Senhor estão relacionadas à esperança que está em nós. Exatamente por ter uma firme esperança, essas mulheres são conhecidas pela prática da oração. Seria muito bom se todas as nossas viúvas fossem conhecidas por isso. Eu me lembro de uma experiência pastoral interessante. Havia naquela igreja senhoras que não eram conhecidas exatamente pela vida de oração. Ali na comunidade tinha um forró às sextas-feiras, forró do idoso, e algumas dessas irmãs da igreja eram conhecidas exatamente por serem pé de valsa. Elas não tinham compromissos com práticas de oração comunitária e nenhuma vida de oração intensa, mas eram extremamente conhecidas por dançarem bem forró. Isso é preocupante à medida que, quando nós temos uma esperança firme que está depositada em Deus, essa firme esperança é conhecida não pelas nossas palavras e pelas nossas convicções, mas pela vida de oração. Mulheres que têm uma firme esperança em Deus são conhecidas por ter uma vida de oração forte. Quinta aplicação. Toda mulher precisa lidar com a tentação da ostentação. E essa aqui é a última aplicação. E por que eu queria fazer essa última aplicação, que eu acho que ela é tão importante quanto as outras? Porque quando nós falamos de mulheres que são conhecidas como mulheres de oração, a gente acaba tendo uma quantidade enorme de estereótipos para descrever o que é uma mulher de oração. Não sei se você já viu, mas às vezes as pessoas falam, nossa, as mulheres de oração são aquelas que usam coque, aquelas que usam saia comprida, aquelas que comem muito, aquelas que de certa maneira são mais gordinhas. Isso é uma mulher de oração. Tem até gente que canta músicas que falam sobre isso, dão testemunhos, né? Fui na igreja das mulheres do coque. Então a gente cria uma centena de estereótipos para talvez
mostrar que mulheres de oração não são assim tão boas para a gente ter como referência. Em contrapartida, nós também criamos imagens para o que é ser uma mulher ostentação, a mulher do luxo. O que é ser uma mulher moderna? É ser uma mulher independente, que posta fotos na academia, ela é bem sucedida financeiramente, usa roupas de marcas, chama atenção para si. Bom, se existem esses dois modelos aí sendo explorados, né, de ambos os lados, de quem cria estereótipos ou não, qual modelo você acha que mais seduz a mulher cristã? Aquele do estereótipo da mulher de oração ou da mulher ostentação? Bom, para deixar isso mais claro, deixa eu fazer uma pergunta para você que é mulher. Por qual desses dois modelos você quer ser conhecida? Como uma mulher de oração e devoção ou como uma mulher de ostentação? Eu queria ler novamente esse texto bíblico, e aqui eu queria acrescentar o versículo 10, que eu não li, para ajudar você a pensar numa resposta sobre qual modelo você quer seguir, o da ostentação ou da devoção. Veja comigo novamente 1 Timóteo 2, versículo 9 e 10. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar atenção pela maneira como arrumam o cabelo ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com boas obras. Boas obras que elas praticam. E aqui eu volto novamente à pergunta. Pelo que você quer ser conhecida publicamente? Por ser uma mulher conhecida pela sua devoção a Deus? Ou por ser uma mulher conhecida pela sua ostentação? Este foi um problema da igreja de Éfeso. Este é um problema da igreja de hoje. E por isso que eu estou falando nesta aplicação que toda mulher precisa lidar com a tentação da ostentação. Todo momento este parece ser o melhor modelo, mas não é. Como disse Paulo, a mulher que ela afirma ser devota a Deus, ela deve ser conhecida pelas boas obras que pratica. Ela não chama a atenção das pessoas pela roupa, porque ela é uma pessoa discreta. Ela usa roupas decentes e apropriadas. Ela não chama atenção também pela forma como se arruma e nem pela ostentação da sua riqueza. Ela chama atenção pelas obras que pratica. Esse foi um problema histórico para a igreja e parece que nós precisamos lidar com ele ainda hoje. E você, mulher? Você já decidiu qual modelo você irá seguir? Bom, eu espero muito que todo este conteúdo tenha lhe ajudado, se Deus nos permitir. Semana que vem nos encontramos aqui então para a próxima lição. Até lá.